Olá, tudo bem? Estamos aqui para a 21ª Pílulas de Sobrevivência. E mais uma vez, eu não vou abordar a segunda parte de O Som da Liberdade, porque na última Pílula de Sobrevivência eu falei sobre algumas informações que despertaram a curiosidade de muitas pessoas, principalmente em relação à provável e iminente manifestação do Anticristo. E eu citei 2 Tessalonicenses 2,7. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. E muitas pessoas discutem sobre quem é esse que agora o detém, ainda o detém. E eu escrevi um artigo onde eu pesquisei bastante a fundo sobre o assunto e nenhuma outra entidade teria durado tanto tempo senão o Espírito Santo. As entidades espirituais, todas são servas de Satanás, exceto o Espírito Santo. Então só temos uma manifestação espiritual válida para os cristãos, capaz de deter o iníquo que está atuando, mas ainda sem que seja na sua plenitude, o seu poder máximo. Muitos duvidam, tentam dizer que isso é a empresa eclesiástica. Não é, porque a Igreja de Cristo é caracterizada por todos aqueles que receberam o Espírito Santo. E há uma passagem bastante importante, e está lá em João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Abra aí na sua Bíblia e olhe para trás. Nenhum dos personagens que é citado na Bíblia daí para trás tinha o Espírito Santo habitando, quanto todos os personagens que dali para frente receberam o Espírito Santo, inclusive possivelmente você, eu e todo aquele que crê em Cristo. Então, quando nós estamos falando de Israel, nós estamos nos referindo a um povo que boa parte deles não creu em Cristo. Então, não há o Espírito Santo habitando em quem não crê em Cristo. Isso é ponto bíblico. Qual o papel do Espírito Santo? Entre vários papéis, eu vou colocar o link para um estudo do Espírito Santo que eu publiquei no site. Temos a citação tripla de Paulo em 2 Coríntios 1, 21, 22, 2 Coríntios 5, 4 e 5, e a que eu vou ler agora, Efésios 1, 13, 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Isso é muito importante, porque eu próprio, no início da minha carreira, queria que os cristãos fossem permanecer nessa terra para passar pela tribulação. Eu sempre fui partidário de estar pronto para passar pelos perigos, porque eu não sou em nada superior, eu não sou em nada mais excelente que os mártires cristãos que conviveram no início do cristianismo e foram sacrificados. Eu mantenho uma postura de estar pronto para passar pelo pior. O problema é que se o Espírito Santo for, e ele é o penhor da nossa herança, e qual é a nossa herança? Qual é a herança do cristão, se não a salvação? Então nós temos aqui duas passagens que não são diretamente na Bíblia marcadas como relacionadas, mas são relacionadas. Porque para que o anticristo se manifeste, é necessário retirar o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de todo aquele que crê verdadeiramente. Então, se Deus colocou como penhor da nossa herança o Espírito Santo, se ele retirar o Espírito Santo do mundo, o que vai acontecer com aqueles que têm o Espírito Santo? Muito provavelmente será cumprido o que Cristo falou em João 8:51. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. E em outra versão fala, nunca verá a morte. Então essa é uma perspectiva. Nós estamos hoje com pessoas me assistindo que provavelmente podem não passar pela morte. A geração que começar a ver esses sinais não passará sem que eles se cumpram. Então pode ser que você, até eu, quem sabe,
não precisemos ver a morte. Isso é uma probabilidade, eu não vou discutir com pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, ridicularizo os preteristas, que é uma grande farsa infernal dos diabos. Então, eu não estou brigando com o pós-tribulacionista. Por quê? Porque se eu for arrebatado, eu estou no lucro. Você vai estar sendo levantado, levado para Deus, salvo pelo Espírito Santo. Não, eu quero... Não faz sentido, nem você vai ter poder para combater. Então, não existe essa possibilidade. Se houver o arrebatamento, os pós-tribulacionistas podem ficar um pouco tristinhos que não passaram pelo sofrimento, mas acho que ninguém vai recusar. E da mesma forma, se não houver o arrebatamento, os pré-tribulacionistas vão negar Jesus Cristo. Ah, agora eu vou sofrer, não quero mais saber do Evangelho, não quero acreditar em Cristo que me salvou. Meu amigo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa. Eu, particularmente, tenho crido que existe essa probabilidade de que não vejamos a morte, que possamos passar da vida para a vida eterna no momento em que o anticristo for revelado. Mas o Espírito Santo está sendo recolhido e é por isso que nós vamos lidar com pessoas cada vez mais imorais, cada vez mais corruptas, com presidentes criminosos, juízes tendenciosos. Isso é profético. Isso é necessário para que a profecia se cumpra. Não adianta você querer destruir, explodir bomba. Cada um desses personagens está cumprindo um papel que foi antevisto por Deus antes da criação do mundo. Então, minha única recomendação é que você mantenha a sua fé em Cristo. Toda discussão paralela é desnecessária. Estou encerrando aqui, vou colocar os links para os estudos e nos vemos na próxima Pílulas de Sobrevivência. Que Deus nos abençoe.